pessoal, tudo bem? Vamos retomar aí a última aula de filosofia do direito, estamos no final, vocês aí guerreiros aguentaram até a última aula, parabéns, hein? Já estão de parabéns. Vamos aqui já para os slides, sexta aula, hein? São felizardos, chegaram aí na fita da vitória. Vamos falar em direito e ciência, a parte mais tranquila, bem gostosa, tá? Não fiquem tensos, as últimas duas, quarto e o quinto módulo foi bem pesado, mas agora a gente vai bem light, bem tranquilo, não tem erro aqui, tá bom? Vamos começar com direito e coação, ok? Direito e coação muito simples, muito tranquilo. A questão é a seguinte, tudo que eu normatizei, eu preciso de coação para fazer valer, certo? A norma sem a coação, ela não é nada. Se eu não conseguir obrigar o nosso povo, a nossa população, os nossos homens a responder diante da lei, a observar a lei, qual é a penalidade? Como eu posso forçá-los aí a cumprir a legislação? Através da coação, certo? Por isso que dizemos que direito e poder está sempre interligado. Olha aí, direito e poder está sempre interligado. É o que chamamos, desculpe, de coercibilidade lícita. Olha aqui, ó, coercibilidade lícita. Antes, lá atrás, quando estávamos no estado da natureza, a coercibilidade feita entre os homens, ela era um desforço físico, uma legítima defesa, olha só, uma autotutela. Quando estamos falando de estado, já entramos na coercibilidade lícita, ok? Positividade, pretensão de aceitabilidade racional, o que isso significa? Se eu tenho uma norma posta, se eu tenho uma norma positivada, a sociedade ela entende de forma racional, ou seja, ela aceita de forma racional que aquela norma ela deve ser observada, ela deve ser cumprida, ok? Liberdade e coação, quem traz essa junção é Kant. Ele diz o seguinte, Immanuel Kant fala que a coação ela é importante para que você tenha aí a regra como cumprível, como mandatária. Desculpe, como mandatória. Olha só, uma letra faz diferença, hein? Liberdade e coação, mandatória. Então, veja, eu só posso coagir de maneira lícita se eu tenho a liberdade dos cidadãos. Se eu tenho a liberdade dos cidadãos. Veja só, sendo que coação para quem é livre deve ser feito na medida. Coação para quem é livre deve ser feito na medida, ok? Habermas já fala o seguinte, validade social e legitimidade, olha só, ele entende que a coação, ela só é legítima se eu tiver a validade da sociedade. Caso contrário, eu não posso coagir a minha população, olha só. Coerção e correção ele traz muito próximo, dizendo o seguinte, que a coação é importante para que nós corrijamos a ação do homem, para que nós consertemos aí a ação do homem, ok? Bem tranquilo aqui, tá bom? Teoria clássica, ou seja, o meio termo entre... teoria clássica, que é o meio termo, desculpa, entre coerção e coação, é Thomasius, Kant e Ehring. Thomasius, Kant e Ehring. Não tem como a gente errar. Fechado? Isso aqui tá fácil, tá muito tranquilo. Só vocês gravarem que a questão da coação é lícita aí pelo Estado, feita pelo Estado, para que as normas sejam devidamente cumpridas. Fechado? Partimos então para direito e ciência. Direito e ciência, veja só. De orientações prudenciais a saber dogmático. O que isso significa, professora? Orientações prudenciais. O direito nada mais era do que uma norma que deveria ser seguida por prudência. Prudência, mera prudência. Ou seja, sem aquela obrigatoriedade, sem aquela coerção, como falávamos ali no slide anterior. Passando agora para ser um saber dogmático. Ora, como assim saber dogmático, professora? Passa a ser uma ciência. Qual ciência? Ciência jurídica, ciência social aplicada, certo? Então o direito passa a ser um saber
científico. Distingue-se aí fatos de valores, olha aí que importante. Lembra que a gente falou do positivismo, lembrou? Positivismo, tudo que é posto, tudo que está escrito. Se eu trato fatos e valores de maneira distinta, eu tiro aquela carga de emoção e dou prioridade para a legislação. Lembram disso? Muito tranquilo. Quase que aí uma relembração aí do que nós vimos, um lembrete apenas, hein? Positivismo jurídico, ética e juízo de valor. Olha só, com o positivismo a gente não tem mais a utilização aí da ética e do juízo de valor nos casos práticos. Veja só, porque seguimos o formalismo, ok? Seguimos o formalismo. Contudo, numa progressão, num desenvolvimento, num progresso aí da ciência do direito, o pós-positivismo já traz a união, a reconciliação do direito com a moral, olha só, do direito com a moral, utilizando os princípios aí para a solução dos casos. Veja só, retomada do justnaturalismo, retomada do direito natural, dos direitos e princípios supralegais, olha só, ou seja, não positivados. Qual o objetivo disso, professora? Alcance da justiça, alcance da verdade. Veja só, estamos praticamente relembrando o que vimos, só enquadrando agora o direito no conceito de ciência. Lembra? Quando estudamos filosofia, tudo está interligado, tudo deve ser visto de maneira paralela, ok? Fechado? Por isso, já vimos, estamos apenas enquadrando aí neste conceito. Teoria da interpretação, vamos entrar agora em teoria da interpretação. Veja só, primeiro processo, subsunção. Qual era a questão, qual era o foco aí da subsunção jurídica? A segurança jurídica. De que era composto isso, professora? Simples, lembra? Positivismo jurídico, temos a norma posta, temos a interpretação literal da normativa. Com isso, enquadrávamos o fato, a norma. Enquadrávamos o fato, a norma. Com essa ocorrência, tal norma é adequada. Fazíamos apenas o processo de subsunção. É isso que significa subsunção, ok? Quais são os métodos de interpretação? Primeira, interpretação gramatical. Verifica se o texto da lei em sua literalidade, ok? Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. Sequencialmente, interpretação lógica, argumentação plausível. Neste ponto, nós temos aí o debate, a lógica, a racionalidade para deslindar ali, para resolver o caso concreto. Temos a interpretação lógica para resolver o caso concreto. Terceiro lugar da teoria da interpretação, temos a interpretação histórica. Neste caso aqui, muito quer saber, muito precisa procurar da intenção do legislador. Não podia, na interpretação histórica, completar as lacunas com experiências pessoais, com entendimentos pessoais. Deveria procurar a intenção do legislador, olha só que importante, ok? E a última, interpretação sistemática, que é a do ordenamento jurídico. Lembra de Bobbio? Interpretação sistemática, o ordenamento tem que ser visto como um todo, uma norma não pode ser considerada antagônica em relação à outra, então, ao interpretá-la, devemos considerar a existência das demais normas, a existência das demais regras, ok? Fechado? Essas são as 4 formas de interpretação com aplicação do processo de subsunção. Fechado? Ok? Seguindo aí, na teoria da interpretação, tivemos uma evolução, que chamamos de novas teorias da interpretação. Com ela, saímos aí do processo de subsunção, saímos aí da literalidade da lei para chegarmos à conclusão de que o direito, ele não se vincula à lógica, ou seja, o direito não é uma ciência exata,
O direito, ele é humano, ele é uma concepção constante de conceitos, ideais e reflexões. Não podemos enquadrar simplesmente num processo aritmético, num processo de subsunção, ok? Logo, o direito não se vincula à lógica nessa nova teoria. Neste caso, aplicamos duas vertentes, a teoria da jurisprudência dos interesses e a escola do direito livre. O que é isso, professora? Na teoria da jurisprudência dos interesses, nós temos que identificar socialmente qual é a solução mais adequada. Ou seja, vamos utilizar um exemplo extremamente recente. Na teoria da jurisprudência dos interesses, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que Renan Calheiros deveria permanecer na cadeira da presidência do Senado, mas não ser sucessível à presidência da República, decidiu com base na teoria da jurisprudência dos interesses, ou seja, ele não, enquanto Supremo Tribunal Federal, não se impôs perante uma casa legislativa, que é o Senado, perante um poder, que é o legislativo, conseguindo manter, conseguindo assegurar a harmonia entre os poderes, olha só, ou seja, garantindo aí que o artigo 2º da Constituição Federal fosse respeitado e mantendo a paz, mantendo a ordem, ou seja, o interesse social é de ordem, é de paz, ok? A última coisa que nós precisamos é de uma instabilidade institucional, ok? Temos aí a teoria da jurisprudência dos interesses, fechado? Escola do direito livre, o que é isso, professora? É a possibilidade do julgador, é a possibilidade do operador do direito utilizar livremente de seu conhecimento técnico e humano para solucionar o caso concreto, ok? Ele não fica preso às normas, ele não fica preso à literalidade da lei. Fechado? Lógica do razoável, equilíbrio, harmonia e moderação de valores. A lógica do razoável foi trazida por Luiz Seixas. Olha aqui, Luiz Seixas, veja só. Ele trouxe que toda decisão deve ser pautada pela lógica do razoável, ou seja, deve ter equilíbrio, harmonia e moderação ao decidir. Você não pode ser muito para um lado, nem muito para o outro. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter harmonia. Somente assim se alcançaria o justo, ok? Somente assim se alcançaria o justo. Perfeito? Passamos agora para a racionalidade jurídica, último módulo, hein? Estamos encerrando, veja só. Racionalidade jurídica. Trazemos aqui uma retomada de tudo que tivemos aí no âmbito do direito, no âmbito da razão jurídica, iniciando por hermenêutica jurídica. Neste caso, havia relação entre fato e norma, pré-concepção de valores. Aqui, ó, muito importante, com a crítica de Habermas, dizendo que as sociedades complexas não permitiam a hermenêutica jurídica desta forma, já que a quantidade de ética era muito expressiva, tendo em vista que temos, enquanto indivíduos, enquanto homens, cada um a sua concepção de ética, não era possível fazermos aí a pré-concepção destes valores, não poderíamos enquadrar aí nada que tivesse respeito, que dissesse respeito entre fato e norma a um valor pré-concebido, isso seria impossível. Então, na hermenêutica jurídica, esta é a prática e Habermas a critica em decorrência da existência das sociedades complexas, em decorrência da quantidade considerável de éticas existentes, ok? Na sequência, entramos no realismo jurídico, onde há a variabilidade de posições ideológicas e jurídicas, olha só, ideológicas e políticas, ou seja, no realismo jurídico, decidiam-se os fatos existentes, decidiam-se os casos concretos
com base aí nas ideologias, com base aí na política existente. Ou seja, verificava-se a consequência daquela decisão, verificava-se a ideologia do julgador. Olha só, realismo jurídico, lembram-se? As coisas como elas são, a realidade como ela é, ok? Na sequência, positivismo jurídico. Falamos agora há pouco, subsunção do fato à norma, a mera interpretação da literalidade da lei, olha só. Isso acabava levando à injustiça, já que não podiam ser utilizados princípios, normas supralegais, nem valores, o que deu ensejo à criação do pós-positivismo, com o intuito do alcance da justiça e da verdade, aproximando justiça e moral, ok? Fechado? Gente, último módulo, encerrou Filosofia do Direito, olha aí que gostoso, espero que vocês tenham gostado, matéria tranquila, fácil de absorver. Quem teve isso na graduação, às vezes acha que é um bicho de 7 cabeças, porque a gente acaba estudando no momento que não temos tanta maturidade aí para identificar esses institutos, para identificar essas evoluções. Muito tranquilo, vocês podem perceber agora, com essas analogias tranquilas também que nós fizemos, com analogias aí possíveis de vocês entenderem dentro aí da realidade de vocês. Para quem não é do direito, tenho certeza que teve aí um bom êxito, um bom sucesso nessa matéria, conseguiu absorver a ideia e, independente disso, o material está disponível para complementar as dúvidas e meu contato fica aberto, fica direto aí para vocês. Fiquem à vontade, mandem as dúvidas, mandem os questionamentos. Estou aberta, não só eu, mas o Instituto CEBEL, totalmente aberto, totalmente disponível para poder solucionar toda e qualquer dúvida que vocês tenham tido aí na matéria, tá bom? Fica meu contato, um grande beijo, que precisarem de mim estou à disposição. Muitíssimo obrigada. Valeu, até mais!